Olá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem sensível, né? A relação entre depressão e a fé cristã. Sim, tema importante. A gente se baseou num artigo do blog Teologia Cristã. E, olha, o material trata a depressão como ela é. Uma condição de saúde mental séria, real. Exato. E que, claro, mexe também com a vida espiritual das pessoas, dos cristãos. E a ideia central que o texto traz, e que a gente vai explorar aqui, é como a fé em Deus pode ser um caminho, sabe? Uma fonte de esperança, de força. Isso, seja numa melhora que parece mais direta, sobrenatural, ou num processo mais gradual, né? Muitas vezes junto com um tratamento médico, psicológico. É isso que vamos tentar entender hoje. Como essa perspectiva bíblica que o artigo traz vê o sofrimento, o desânimo, essa possibilidade de restauração pela fé. Perfeito. E acho que um bom ponto de partida no material é como eles definem depressão. Deixam claro que não é só uma tristeza passageira, né? Não mesmo. Falam que é um transtorno mental sério, com níveis diferentes, leve, moderado até grave, e os sintomas persistem. Aquela tristeza profunda, apatia, perdeu o interesse nas coisas. E até coisas físicas, né? Alterações no sono, no apetite, como o texto menciona. Exatamente. E esse quadro todo, como o artigo aponta, pode ter um impacto espiritual bem forte. A pessoa pode se sentir, sei lá, distante de Deus. Sim, ou começar a questionar a fé, sentir culpa, vergonha. O que nos leva àquela tensão, né? Porque às vezes, em alguns meios religiosos, fica aquela ideia de que, se você tem fé, você não deveria ter depressão. Como o artigo lida com isso? Olha, a visão que o texto apresenta é que a depressão é uma coisa complexa. Envolve o emocional, o físico e o espiritual, tudo junto. Entendi. Então, buscar ajuda profissional, tipo ir num médico, num psicólogo, não é visto ali como falta de fé, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O texto até sugere que pode ser um sinal de maturidade, de responsabilidade consigo mesmo. É um caminho que Deus também pode usar para a cura, sabe? Integrando o cuidado clínico com a fé, não opondo um ao outro. Essa parte dos exemplos bíblicos de angústia que a fonte traz é bem marcante. Começa com Jó, né? Sim, Jó, um caso extremo de perda, de sofrimento. Ele chega a questionar Deus. E muito. Mas não larga a fé. Não larga. Apesar de tudo, a fé permanece. Isso é forte. E não é só Jó. O texto fala de Elias também, né? Isso. Elias é fascinante porque ele tem uma grande vitória espiritual e logo depois, pum, cai num esgotamento terrível. Uma angústia profunda mesmo. Tão profunda que ele pede para morrer, foge para o deserto. E o interessante, segundo a análise do artigo, é ver como Deus lida com ele. Como? Com cuidado, sabe? Manda alimento, descanso e fala com ele numa brisa suave, mostrando compaixão pela fragilidade humana dele. O ponto é que essas histórias são usadas para mostrar que essa angústia profunda faz parte da vida, mesmo para gente de fé. Claro, sem querer fazer diagnóstico clínico moderno, né? É outra coisa. Certo. Isso tudo levanta aquela questão inevitável que o material também aborda. Por que Deus permitiria um sofrimento assim como a depressão na vida de quem acredita nele? Bom, a resposta que o artigo explora vem da interpretação de textos da Bíblia. Citam passagens como Tiago, capítulo 1, que sugerem que as provações podem ter um propósito. Que propósito seria esse? Tipo, moldar o caráter, fortalecer a fé, fazer a pessoa depender mais de Deus, entende? Mencionam também em Romanos 8 aquela ideia de que Deus age para o bem daqueles que o amam, mesmo nas dificuldades. Certo. A mensagem passada é que Deus dá suporte na luta, não nos abandona, e que Ele pode até usar essa experiência difícil para capacitar a pessoa a ajudar outros que passam por coisas parecidas. Entendi. E considerando esse cenário, que caminhos práticos de fé o artigo sugere para lidar com a depressão ou buscar força nela? O material detalha algumas práticas espirituais que eles veem como recursos importantes. Falam muito da fé e da confiança na força que vem de Deus, citando Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Um clássico. Sim. Outro ponto é entregar as preocupações, as ansiedades para Deus, como Jesus convida em Mateus. E, claro, a oração e a meditação na palavra. Buscar a paz de Deus, o consolo nas promessas bíblicas. Isaías, Salmos. Exato. Salmo 23, 34, 46.
são fontes de conforto ali destacadas, E tem também uma ideia forte de esperança, né? de recomeço diário. Sim. Baseada na ideia das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, como está em Lamentações, e na confiança de que Deus vai completar a obra que começou na vida da pessoa. E um ponto que eu achei interessante, eles validam a cura progressiva. Quer dizer, não é porque a melhora é lenta que a pessoa tem pouca fé. Exatamente. Essa aceitação do processo, do tempo das coisas, é bem importante na abordagem deles. Tira um peso, né? Com certeza. Então, para a gente resumir as ideias principais que a gente viu nessa fonte. A depressão é reconhecida como algo real, complexo, que afeta corpo, mente e espírito. E a fé cristã entra como um pilar de esperança, consolo, força, não para substituir o tratamento, quando ele é necessário, claro. Não, é um recurso complementar poderoso, um fundamento para perseverar. O acolhimento da comunidade de fé também é citado como algo importante nesse processo. Exato. E para a gente fechar, talvez uma reflexão que essa leitura deixa, né? Pensar em como essa jornada pelo sofrimento, quando a gente olha por essa lente da fé que o material descreve, pode não só levar a um crescimento pessoal e espiritual, mas também pode cultivar na gente uma empatia maior, uma capacidade de apoiar de verdade outras pessoas que estão enfrentando lutas parecidas. Eu acho que isso é algo valioso que fica.